Lucas capítulo 12, do verso 22 ao 34. Lucas capítulo 12, do 22 ao 34. Eu vou ler os versículos pares e eu peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos ímpares. Se você não tem aí, peça carona para o irmão aí do seu lado. Vamos todos ler unidos, a uma só voz. Tudo bem? Glória a Deus. Lucas 12, do 22 ao 34. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiro, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Juntos, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também vem o seu coração. Amém, aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, ó Pai. Fala a cada um de nós, ó Pai. Aquieta nosso coração, para que possamos receber essa semente de vida, ó Pai, de vida para nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso, temos a Tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Confesso que uma das coisas que eu tenho observado, eu estou naquela fase da minha vida que tira, coloca óculos, é uma surra toda hora, né? Vocês de repente ficam embaçadinhos, aí eu coloco, vocês ficam bonitos, né? Mas aí a tela aqui fica embaçada. Faz parte. Terça-feira eu completo 44 anos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande no meu coração saber que a maior parte de vocês fizeram parte da minha vida, ainda estão aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas existe uma sobrecarga no nosso dia a dia que é tão perigosa, que já aconteceu alguma vez com você, principalmente homens que dirigem, de que você chegou a um lugar e você nem se lembra como você chegou àquele local, de tão automático que você estava. De repente você chega, aconteceu com você já, né? Você chegou no lugar, rapaz, eu passei por 3 sinais, cruzamento, nem lembro como é que eu fui parar aqui. Não é só coisa da idade, é coisa da sobrecarga que nós enfrentamos todos os dias. E isso é muito ruim, porque nós começamos a refletir essa sobrecarga, essa pressa, como eu costumo dizer, essa necessidade de performance que a vida coloca em nós, no nosso dia a dia. E quando você para olhar, há um tempo atrás eu tinha um neném no meu colo, e hoje ele toca a bateria e discute comigo. Puxa a minha orelha, eu tenho que puxar a orelha dela. Está com óculos, glória a Deus, hein? Foram 6 vezes ao longo do dia mandando colocar o óculos, está com óculos ali. Ela tem um grau muito alto já e fica cismando em não usar o óculos. Não adianta fazer não, o médico já falou, não vou discutir, não vou. Né? Mas, tá vendo? Que legal? Ó, que Deus te dá, né? Essa bênção de Jesus. Então, o tempo passou. Hoje, aquela criança que ouvia minhas histórias, agora tenta me contar histórias, mas, né?
Ela acha que é mais esperta que o pai, né? A Sarinha, a criança que antes recebia aula na escola dominical, agora está dando aula. A vida passou, fala para o seu irmão, a vida passa. Mas o grande problema é que é triste você não parar para observar isso. O mundo, o diabo, está sobrecarregando a mente das pessoas, já falei sobre isso anteriormente, com coisas lícitas. Porque as suas preocupações são lícitas. Quem é que está preocupado com trabalho? Quem está preocupado? Quem é que tem carro? Quem tem carro aí? Quem está preocupado que a nova gasolina destrua o seu carro, porque agora é 32% de álcool? Não tem carro que aguente isso. Carro nenhum no mundo foi feito para aguentar isso. Mas o seu querido e amado presidente, que te ama muito, fala para o seu vizinho, seu presidente te ama muito, fala para ele. Isso. É tanto amor que ele vai entupir o seu carro de álcool. Aí a sonda, existe um dispositivo no seu carro que lê o combustível. Ela não vai nem saber mais o que está queimando. Se é álcool, se é... Fala, bote álcool, esquece a gasolina. Por quê? Né? Então, o mundo está constantemente... Você fica preocupado se você vai conseguir se aposentar. A fila do INSS está entupida de gente. Então, muita gente querendo se aposentar não pode. Jorginho, que eu diga, né? Já passou da idade de se aposentar. Tem que ficar trabalhando por quê? Não libera a aposentadoria dele. Gente, isso é uma falta de respeito. Eu estava vendo um moço trabalhando lá na minha vila, lá onde eu moro. Ele tem derrame. E ele é pedreiro, porque não pagam o benefício dele. Ele com derrame trabalhando. Enquanto tem pessoa saudável recebendo Bolsa Família. Esse é o mundo. E essa sobrecarga, essas injustiças vão criando em nosso coração revoltas. Vão nos sobrecarregando de tal forma que duas coisas acontecem. Vivemos com um pavio muito curto e sobrecarregados. E quando vemos, uma semana passou, daqui a pouco, Dia das Mães, Natal, daqui a pouco quando você começa a ver aquela decoração de Natal, já passou a Páscoa, né? E quando você vê, mais um ano se passou. Quando a igreja começou, a Renata, a filha dela, era um neném. E hoje a Renata traz o neném da filha dela para a escolinha. Fala para o seu irmão, está passando. Após narrar a parábola do rico e do tolo, Jesus, que foi do verso 13 ao 21, desse mesmo capítulo que você está lendo, Jesus passa a mostrar para os discípulos que a confiança não está em recursos. Muitas e muitas das vezes, seja verdadeiro, eu lembro que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando caiu meu fundo de garantia. Você não se sente assim meio, tô tranquilo, esse dinheirão todo, né, a conta bancária, né, mas uma hora acaba. Aí você já começa a ficar meio triste, meio sem graça, foi bom, né, mas isso é muito feio. Porque Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida. Quem pode dizer um aleluia? Diz um aleluia aí. Deus nunca deixou faltar nada, nem vai deixar. Então quando eu digo para você, que eu estou pregando para mim mesmo, que eu digo para você, às vezes eu fico preocupado com as obras da igreja, mas Deus nunca permitiu que eu fosse envergonhado. Eu sempre vi o sobrenatural de Deus, e Jesus está falando, olha, vocês estão preocupados muito com recursos, e esquece daquele que envia o recurso, sou eu, o Todo-Poderoso. É comigo que vocês têm que se preocupar. É com o reino de Deus que deveríamos ocupar a maior parte do nosso tempo, pois as preocupações não nos deixam viver. Então volta para mim para o texto, para a gente começar a exposição, é um texto bem longo, olha o que o 22 fala, versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Fala para o seu irmão, não se preocupe com a sua vida. Quanto ao que irão de comer, nem o corpo, quanto... Todo mundo aqui está bem vestido e com o rosto corado. Eu não estou vendo ninguém com impressão de desnutrido aqui. Deixa eu olhar aqui com calma. Não, todo mundo está bem alimentado. Rosto formoso, bonito, né? Eu estou aqui levantando o cinto com uma certa dificuldade, né? E todo mundo bonito. Fala para o seu irmão, você está bonito, fala para ele. Então louvado seja Deus. Comida e roupa não está faltando, amém? De quebra, você deve ter um celular aí, eu estou mentindo? Olha, então estamos melhor do que a palavra de Deus. Deve ter um plano de internet que você paga, Deus te dá recursos para pagar esse plano, certo? Olha quanta coisa boa, vai ter alimento na sua casa. Se não tiver, eu vou montar uma cesta junto com a igreja, mas louvado seja Deus. O que está escrito aqui, eu não devo me preocupar.
Mas aí pergunta para o seu vizinho, mas por que a gente está preocupado então? Nós temos comida, temos alimento, estamos bonitos, corados, temos tecnologia, acesso à informação, temos IA, mas ainda estamos preocupados. E é isso que ele está dizendo. Eu lembro que o seu pastor detesta roupa. Eu tinha, até ano passado, durante 4 anos, eu tinha um terno. Depois eu comprei meu segundo terno no final do ano passado, obrigado. Porque a irmã Yolanda e a Tayane, elas entram no comprou com possibilidade de denunciar o bispo. Então elas se unem. Se você não comprar roupa nova para você, mas eu ainda tenho só um sapato, graças a Deus, não preciso de outro. Engraxo ele direitinho, porque eu tenho o trauma de comprar roupa por causa da irmã Yolanda. Eu era criança, 2 toquinhos de perna, chegou de Paracambi, cidade interior, já falei isso na pregação, chegou da cidade interior, conheceu Madureira, e ela se deslumbrou com aquela cidade maravilhosa, comprava nada, mas ficava o dia inteiro andando para cima e para baixo de Madureira. E o baixinho gordinho lá, vai para cá, puxado. Eu peguei, e o pior é que eu sempre fui gordinho. E nos anos 80, uma criança obesa era mal vista. Então, chegava na loja, eles olhavam com desdenho para minha mãe, como é que você deixa uma criança dessa ser gordinha desse jeito? Então, era um constrangimento comprar roupa para mim. Sério, eu tenho aversão a comprar roupa. Eu descobri uma blusa na Renner que eu gosto. Eu anoto o número e o modelo. Filha, compra 2 para mim. Então, no dia de semana, quase sempre ver de blusa preta, que é as blusas que eu gosto. Eu descobri uma blusa, quando ela sai de linha, eu entro em desespero. Que aí eu vou ter que achar uma outra camisa que eu vou gostar. Então, para mim, é muito confortável dizer que eu não me preocupo com roupa. Mas tem gente preocupada já com a roupa de Natal. Tem gente preocupada. Quer ver o desesperado? Dia das Mães. Que eu tenho 2. A minha esposa e a minha mãe para cuidar. E eu sou péssimo com presente. Então, são preocupações que vão nos consumindo. E são coisas lícitas, não são? Mas louvado seja Deus, está todo mundo bem vestido. Todo mundo bonito, corado. E o amanhã trará os seus cuidados. Jesus está fazendo uma advertência. Apesar de não gostarmos de ser advertidos, nós somos uma geração que não gostamos de ser advertidos. Nós gostamos do quê? Do coitadismo. Você é assim mesmo, poxa vida. É isso que enche igreja, que eu chamo de pregação tapa nas costas. Só que no dia da adversidade, não tem pastor para dar tapa nas costas. Tem que ser o poder de Deus e a palavra dele para te sustentar. Então não adianta eu ser simpático com você nesse momento. Temos que nos confrontar. Essa palavra, ela nos confronta. Então ele está advertindo. Primeiro ele falou do verso 13 ao 21, olha, está vendo uma pessoa pegada às riquezas? Isso não está certo. Ele censurou a avareza e o amor ao dinheiro. E agora ele está dizendo, para de focar na provisão e foquem no provedor. Fala para o seu irmão, o provedor. Mas sabe por que isso não é fácil? Porque nós não gostamos das coisas incertas. Nós não gostamos quando nós não temos controle de toda a situação. Nós queremos ter controle de toda a situação. E quando você tem dinheiro sobrando, é muito mais fácil controlar as coisas. Estou certo ou errado? Por isso, às vezes, as pessoas trabalham tanto. Então, veja alguns exemplos que eu anotei aqui. Se eu tenho condições de morar num lugar melhor, eu tenho uma sensação de segurança. Se eu posso pagar um plano de saúde, se eu posso ter um carro, se eu posso ter um seguro para o meu carro, para minha casa, bacana. Mas e aí, se eu não tenho nada disso, eu vou deixar de viver por um acaso? Deus deixou de ser Deus por um acaso? Ele continua sendo Deus da sua vida. Porque eu conheço gente com segurança, carro, dinheiro, Ferrari na garagem e querendo cometer suicídio. Enquanto eu conheço pessoas simples, que andam de bicicleta de ônibus na rua, que são felizes, cheios da alegria do Espírito Santo de Deus. Na Suíça, um lugar que tem muita riqueza, é um dos lugares com maiores índices de suicídio que existem. Quanto também é atrelado ao clima também dessas regiões, que aumenta o índice de depressão. Mas pessoas riquíssimas, dando cabo da vida. Enquanto você está aí suando, lutando, mas o Senhor continua sendo a sua força. Fala para o seu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Fala para ele. E quando chega no verso 23, ele fala, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Aí eu quero chegar num parênteses na pregação. Quem é o dono da sua vida?
mas a igreja hoje está vivendo como se fosse dona do seu próprio nariz. Eu gostei muito do pastor presbiteriana, eu até fiz uma repostagem no meu Instagram, ele falou uma coisa que é muita verdade: quem dá a vida e quem tira? Então de quem é a vida? Só que nós estamos vivendo como se nós fôssemos donos da nossa vida. Não somos. E por isso sofremos, porque por acharmos que somos donos da nossa vida, Deus não tem poder para participar da nossa vida, porque Deus só participa da vida daqueles que reconhecem que o Senhor é dono da minha vida. É matemática simples. Eu não preciso te revelar mistérios aqui para dizer para você o que é o caráter de um cristão. Um cristão reconhece que a minha vida pertence ao Senhor, todas as coisas vêm dele, o sim e o amém é dele. Todos os meus dias foram escritos e determinados antes mesmo que eu viesse a existir. Então quem é o melhor gerente para gerenciar a minha vida? O Deus Todo-Poderoso. E como é que eu sei como ser gerenciado por esse Deus? Praticando a sua palavra e buscando em oração todos os dias quando eu acordo. Eu escuto um amém da igreja? Glória a Deus. Então, fala para o seu irmão, viva para o Senhor. Fala para ele, viva para o Senhor. Versículo 24. Ele vai pegar agora um animal impuro, que nem sequer podia ser consumido no passado. Versículo 24. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus o sustenta. Você vale muito mais do que as aves. Então, a forma acelerada como nós vivemos, nos fez perder a percepção sobre a natureza. Quem aqui para observar os céus? Olha que pouco. Às vezes o dia... Como é bonito ver aquela gotinha de chuva na folha. E você sente que a natureza clama pelo seu Criador. Já estamos num bom período sem chuva, né? Mas as árvores permanecem ali firme e forte. E quando chega a chuva, falta poucas folhas se jogarem assim. Oh Senhor, que glória, né? A natureza, tudo veio existir pelo poder da Tua palavra. E você vê a glória de Deus se manifestar por meio da natureza. Mas se você vê, se Deus tem esse cuidado todinho, com uma simples folhazinha, ou com uma árvore, com uma planta, será que Ele não terá com você? Quando nós vemos em Levítico que o corvo é uma ave impura, que nem podia ser consumida. Então fala para o seu irmão, você vale muito mais que um corvo, fala para ele. Muito mais. Então você vale muito. É porque às vezes nós achamos que o nosso valor está no mérito do que as pessoas me classificam. Não. O que importa para Deus é o meu coração, não o que as pessoas pensam a meu respeito. Tem pessoas que não gostam de mim. Então, se eu fosse viver minha vida baseada nessas pessoas, eu ia ser a pessoa mais infeliz dos homens. Mas o importante é que eu sei que Deus morreu por mim, e Ele ama, e Ele vai voltar para me buscar. Amém? E seguimos. Agora Ele vai falar de uma coisa mais bonita. Quem de vocês, por mais que se preocupe... Espera aí que eu pulei um texto. Verso 24 agora. Não, peraí. Entendi. Sumiu o versículo aqui. Cadê? Achei. 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Fala para o seu irmão. Pergunta aí para o seu irmão. Quantos dias na sua vida você já acrescentou essa semana? Fala para ele. Quantos dias? Olha que pergunta legal. Quantos dias da sua vida você acrescentou na sua vida? Na verdade, se você comer hambúrguer, refrigerante, besteira, você vai estar reduzindo. Isso você consegue. Reduzir a sua vida você consegue. Se comer mal, dormir mal, isso é para meus queridos adolescentes aí fofocando durante a pregação, eu estou vendo aqui, tá? Mas meu pai parava culto e fazia um escândalo, mas é geração mais light, né? Presta atenção, vocês aí, juventude. Eu vejo jovens da nossa igreja com a mãozinha tremendo, cabecinha tremenda, assim, sabe por quê? Não tem sono REM. Sem sono REM, o seu corpo não se recupera e o seu cérebro se danifica, porque fica jogando a noite toda. Desperta tu que dormes e que te iluminará, amém? Mas vocês estão reduzindo a vida útil de vocês. Então, por mais que a gente queira acrescentar, o que você vai fazer? O que? Cuidar da saúde, comer bem, amém? Dormir bem. Fala para o seu irmão, tem que dormir. Se você não dormir no horário, você está reduzindo a sua vida útil, você está destruindo o tempo do Espírito Santo, que é você. Bota o celular no silencioso, desliga o celular. Ah não, se vier uma notícia ruim chega de uma forma ou de outra. Você não tem que fazer força para a notícia ruim chegar na sua casa, ela chega, naturalmente. Então, fala para o seu irmão, desacelere, irmão.
A gente não pode acrescentar nada. Já foi determinado. Compete entrarmos no plano de Deus para vivermos bem e sofrermos o mínimo possível. Em versículo 26, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Então, fala para o seu irmão, basta o dia seu próprio mal, fala para ele. Agora, é claro que essa pregação não é um chamado para deixe a vida me levar. Não. O pastor falou que mas você tem que ter o seu papel. O reino de Deus é conquistado com esforço, eu tenho que amar, vai ter com a formiga igual preguiçoso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que cumprir o meu papel na existência. Porque é interessante, uma vez eu vi um filósofo falando, por que a gente vive se a gente sabe que no final o resultado é a morte? Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você saiba qual é o final de um filme, você não quer viver esse filme? Pergunta para o seu irmão. Você não quer viver esse filme? Porque pessoas desistem da vida. A vida é sofrimento. Não, a vida é boa. A vida é boa, porque Deus é bom. E se você vive com um Deus que é bom, isso reflete na sua vida. A sua vida passa a ser boa. Então fala para o seu irmão, se alegra no Senhor. Seja responsável. Versículo 27. Agora cheguei onde eu queria. Agora ele vai pegar uma coisa bonita para poder. A gente pegou um corvo, um animal desprezado, e agora vamos ver uma coisa bonita. Versículo 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a você que nem Salomão, que foi um homem que viveu de tudo, teve mulheres, bebeu do bom e do melhor, teve as roupas mais bonitas, os cavalos mais bonitos, tudo bonitão, né? Se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, ou seja, que cada erva tem o seu fim destinado para fazer alimento, não, vai ser lançado no forno, muito mais vocês, homens de pequena fé. Fala para o seu irmão, você vale muito mais do que os lírios do campo. Fala para ele. Você precisa entender, as coisas simples, Deus tem cuidado. Por que Deus não vai ter cuidado com você? Ah, pastor, mas as coisas não estão da forma como eu quero. As coisas não estão acontecendo da forma como eu espero. Muitas das vezes, lutas e adversidades são oportunidades de quebrantamento. Porque quando as coisas estão muito boas, às vezes nós nos sentimos muito donos de nós mesmos. Quando as coisas estão muito fáceis, quando temos dinheiro na conta, é muito fácil faltar um culto para viajar quando as coisas estão boas na nossa vida. Agora é quando o calo aperta que a gente aparece até no culto de oração que a gente não aparecia. Deus quer intimidade com você e fará o que for preciso para ter intimidade com você. Você precisa entender isso, porque Ele te ama. Ele não quer ver você longe da presença dEle. Ele não quer você longe do arraial de Deus. Ele quer você junto com Ele. E se Ele precisar te apertar, te quebrar todinho para te botar no centro da vontade dEle, Ele vai. Então fala para o seu irmão, não faz quebra de braço com Deus. Fala para ele. Amém? Então, se Deus cuida bem de algo belo que vai ser queimado, você vai cuidar muito melhor de você. Versículo 29. Portanto, não fiquem perguntando o que irão de comer ou beber. É engraçado, tem uma piada interna lá em casa. A minha filha Aninha, ela tem um relógio programado de alimentação. Se a refeição não acontecer no horário que ela pretende que aconteça, ela entra em surto. Então, a minha esposa uma vez fez a seguinte pergunta para ela, constantemente falo isso para ela, alguma vez deixei você passar fome, minha filha? Então, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu lembro é isso. Alguém que deixa um dos filhos de vocês passar fome ou necessidade? Nunca deixou. Nunca, nem vai deixar. Se você quiser deixar de comer para dar para o seu filho, você vai deixar e vai dar para o seu filho. Muito mais o Pai que está nos céus. Então não fiquem preocupados com isso. Porque sabe o que se preocupa com isso? O mundano, o ladrão, o contrato de 129 milhões, o contrato de 80 milhões. Essa galera que se preocupa com o dia de amanhã. E fica tranquilo, o inferno está garantido para esses que roubam de pessoas, né? Rouba dos aposentados, essa coisa triste que acontece no nosso país. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai que está nos céus, Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe o que está te roubando o sono. Só que às vezes, sabe o que está esperando? Um coração que se entrega nas mãos dele. Alguém que confia nas mãos dele. Alguém que confia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. E que nós façamos o que o versículo 31 está mandando. Leia para mim o versículo 31, por gentileza. Busquem.
Eu canso de falar, tem uma frase que eu gosto muito, que a irmã Ana fica rindo de mim quando eu falo dela. Não tem como Deus acrescentar nada na vida das pessoas que estão cheias das coisas deste mundo. Lemos na busquem o reino de Deus e, ou seja, bota o reino de Deus em primeiro lugar, mas Deus está lá do alto olhando, e rapaz, essa pessoa está colocando tudo em primeiro lugar na vida dela, menos a minha presença, menos a oração a mim, menos o devocional. Eu falo uma coisa para vocês, às vezes quando eu acordo atrasado e faço devocional no final do dia, eu me sinto cristão de segunda categoria, porque eu desde pequeno aprendi que se as primícias forem santas, o dia que começa com a leitura da palavra, eu sinto, é diferenciado. Você sai de casa com uma certa moral espiritual, isso aí, Deus tem meu lugar na minha vida. Agora, quando termina, rapaz, devocional, minha leitura está atrasada, bate uma tristeza, eu me sinto assim, sabe por quê? Porque eu estou dizendo que as outras coisas são mais importantes que as coisas do reino. Colocando de lado que se ele quiser, nem levantar e fôlego de vida eu vou ter quando eu acordar. Muitas pessoas nesse hospital pensaram que ia acordar e iam trabalhar, mas estão hoje, às vezes, dependendo de uma pessoa, ajuda uma pessoa, até para tomar banho. Patrícia, Vitória, houve um momento da vida... Quantos dias foram? Você pergunta, nunca gravo. 34 dias, dependendo de... Não podia respirar nem com os pulmões dela, dependia de uma máquina para respirar, né? Mas venceu em nome de Jesus. É um testemunho vivo. Se o dia que você conheceu o testemunho de uma Patrícia, procura ela. É um testemunho lindo e bonito. Conversa com a Patrícia, que ela vai te contar um testemunho de vida bonito de ver. A gente precisa entender isso. Se eu estou cheio de coisas desse mundo, minha agenda está cheia das coisas desse mundo, meu coração, Deus não encontra espaço para acrescentar nada. Nada. Então busquem antes de tudo o reino de Deus e as demais coisas. Essa é a passagem top 10 ignorada da igreja deste tempo. Porque as pessoas acham que Deus é uma agenda, Deus é uma vida, Cristo é uma vida, é uma entrega, é o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amar a Ele acima de todas as coisas. E eu não demonstro amar a Deus acima de todas as coisas apenas da boca para fora, é em atitudes. A minha atitude diz o que eu creio, amém? Versículo 32, o medo é um sentimento que infelizmente também nos cria muita ansiedade, prejudica muito o nosso coração. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Medo é um sentimento que atrofia muito a nossa vida. Mas veja que extraordinário. Ele fala assim, apesar de sermos pequenos e frágeis, ele fala, pequenino rebanho, pequenos e frágeis que nós somos, por que você não se alegra comigo? Porque você comigo tem garantido a vida eterna. É isso que ele está falando. O Pai de vocês agradou, ele agradou de você e lhe dar o seu reino. Entregou o seu Filho, extraordinariamente, Jesus, para resgate da nossa alma, para que nós pudéssemos ter acesso ao reino dos céus. Então, mesmo frágeis e pequenos, esse Deus tão grande, quer que nós nós venhamos a morar com Ele na glória. Então, você fala para o seu irmão, você não é qualquer coisa não, fala para ele. Em versículo 33, se eu fosse aquele pastor malandro que gosta de assaltar a igreja, eu ia usar esse versículo, mas entende o contexto aí, tá? Vendam todos os seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem. Qual é a bolsa que não se desgasta? Olha, não é uma bolsa da Louis Vuitton, que até essa bolsa vai se desgastar. Qual a marca famosa, tá, de bolsa que rico usa? Louis Vuitton é famoso? Beleza. Né? Um dia eu passei em frente à loja de Vitor Hugo, aí eu vi um valorzinho, e R$300 uma bolsa? A Vitor Hugo tá legal, né? Porque só que faltava 2 zerinhos, era R$30 mil a bolsa. Eu falei, Jesus, preço de um carro, um Celtinha numa bolsa. E vai nem Celtinha comprar mais, agora tá mais valorizado os carros, tá tudo caro agora, né? Mas, então, não é para você, isso que está dizendo para você aqui é que aquilo que você tem que guardar, aquilo que você deve carregar, é aquilo que é eterno. São as virtudes de Deus, as virtudes do reino de Deus. Não é para você sair, é que as suas coisas não sejam maiores que o reino de Deus. Quando ele chegou para aquele jovem no texto anterior a esse, você pode ler em casa com calma,
Não era o problema daquele jovem, não era ele ser rico. O problema dele era o que? A confiança dele estava nas riquezas dele. Esse foi o perigo daquele jovem rico. Então, o rico tolo, né? Então, o que você precisa entender? Façam para você o que? Guarde para você reino de Deus, as coisas do alto, porque é isso que é importante. Não fala para o seu irmão, não acumule tesouro na terra, não. Fala para ele. É claro, seja prevenido, né? Tenha seu depósito, seja pessoa organizada. Não estou fazendo apologia a viver de forma irresponsável. Mas o que é inesgotável é o reino de Deus. Que lá o ladrão não chega, nem a traça corrói. Versículo 34. Porque aí que é o problema. Que as coisas sejam o seu tesouro. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também. Esse é aquele momento. Se eu quiser ludibriar você, como falso pregador, não, venda, Deus Senhor, não, mas não é sobre isso a passagem. O que ele está dizendo para você aqui é que você não pode deixar que as coisas desse mundo tenham mais valor no seu coração do que as coisas do reino de Deus. O que ele está dizendo para nós aqui é que ele tem um reino preparado para mim e para você. Então por que a gente está apegado tanto a essas coisas? É bom, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor, mas pergunta para o seu irmão, onde está o seu tesouro? Porque aí ele vai dizer, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mantenha seu dedo marcado no texto base. Só vou abrir a Bíblia com um texto só, Salmo 46, por favor. Vou ler 2 versículos para você, para encerrarmos nossa pregação. Salmos, capítulo número 46. Salmo 46. Bom, sim? Está muito alto, né? Vou configurar depois, obrigado. Salmos 46, do versículo 10 ao 11. Que eu tive que aumentar para o bispo de manhã cedo, aí ficou alto demais. Salmo 46, versículos 10 e 11. Achou aí? Aquietem-se e saibam, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. Entenda bem o segredo final, a aplicação final dessa pregação. Só quem entende que a sua vida não te pertence, e sim ao Senhor, consegue se aquietar e saber que o Senhor é Deus da sua vida. Enquanto você achar que você é o Senhor da sua vida, enquanto você, quem manda em mim sou eu, enquanto você achar que a vida é isso, pouca coisa Deus vai poder acrescentar na sua vida. O que Deus vai acrescentar são migalhas de misericórdia, porque Ele é bom, Deus é bom, né? Porque até fazendo besteira Ele deixou Israel ir, deixei-os andar na teimosia dos seus próprios caminhos. Ah, Israel, se me escutasse. E eu digo para você, ah, irmão, se você escutasse o Senhor Jesus. Porque você pode fazer o que você quiser, livre-arbítrio, está aí, é base do nosso evangelho. Mesmo sabendo todas as coisas, Deus permite que você faça aquilo que você bem entende da sua vida. Mas a partir do momento que eu reconheço que a minha vida não é minha, é do Senhor, não em palavra. Porque dizer da boca para fora, eu estou assim de gente que eu conheço. Que diz que o Senhor, frases bonitas, não. Testemunho, carta viva. A sua vida, você demonstrando a glória de Deus por intermédio do seu testemunho como carta viva do Senhor. Aí sim, Deus vai ter espaço para acrescentar bênçãos e mais bênçãos na sua vida, porque Ele é bom, é gracioso e Ele se agrada em ver a alegria do seu povo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, que em Ti nós temos segurança.